Estamos de volta, pessoal. Agora todo mundo aqui na bancada. Paulo Calçade, já estavam aqui, né? Agora aparecendo. Pedro Ivo Almeida, o Jean Oddi e o Leonardo Bertozzi. Boa noite a todos. Vamos lá para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco. O Palmeiras vence o Atlético no Mineirão, em Belo Horizonte. Termina também Internacional e Red Bull Bragantino 0-0. Vamos falar aqui dos outros jogos também. O Fortaleza vencendo a equipe do Flamengo, o Fluminense goleando e o Corinthians, o Vitor Pereira reclamando. Corinthians venceu e a gente vai falar sobre tudo isso. Paulo Calçade, boa noite, amigo. Por favor, o seu destaque. Prieto, companheiros, fãs de esporte que nos acompanham. Olha, o Palmeiras tem a melhor campanha fora de casa. É o líder brasileirão, mas 8 vitórias, 6 empates, nenhuma derrota. Tem fora de casa 19 gols marcados, 8 gols sofridos. É o melhor ataque, é a melhor defesa. E, no geral, é o melhor ataque, é a melhor defesa. A melhor defesa, ela é fundamental. Um jogo como esse. Ah, mas o Atlético perdeu oportunidades. Nós vamos discutir aqui. O Palmeiras não é que perdeu oportunidades. O Palmeiras aproveitou a sua oportunidade e ganhou o jogo fora de casa. Temos muito para falar, mas é um time que, diante de todas as suas dificuldades, a lista, se a gente colocar a lista de desfalques, problemas, até o treinador não estava no banco. Só que o Palmeiras sabia o que poderia fazer e o que não conseguiria fazer e venceu o jogo. E o Galo está perdido, que é o Atlético Mineiro do Cuca na versão 2022. O atual campeão brasileiro. É um negócio complicado. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos sim jogar uma luz em cima de Palmeiras e Atlético. O Atlético foi muito bem no primeiro tempo, criando oportunidades, e o Palmeiras aproveitando no segundo tempo. E teremos também, Pedro Ivo, arbitragem para discutir, enquanto vocês vão acompanhando aí os grandes lances desse clássico. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Preto. A arbitragem eu vou deixar para o Jean, que ele já falou para mim que quer comentar. Boa noite, Bertozzi, Calçade, fã de esporte com a gente. Tem duas coisas. Aquele cara que pega o resultado, 1-0, Palmeiras, Atlético pressionando no final, ele pode tentar se enganar e achar que foi algo muito disputado que reflete pouca diferença. Eu prefiro olhar para a tabela. São 60 pontos para o Palmeiras. 40 pontos para o Atlético. A gente passou boa parte do campeonato debatendo se teria folha para chegar, que era uma primeira, segunda ou terceira força, aquela primeira prateleira. Isso diz muito sobre o campeonato. E aí é o Palmeiras que finaliza, talvez das poucas oportunidades que tem, é letal, decide, é efetivo. É um Atlético que até quando tenta ter volume, não finaliza. Quando precisa mudar, vai mal. Quando tem que se recuperar, não consegue. Um Atlético desfigurado, né? Um Atlético decepcionante por tudo que a gente projetou na temporada. E acho que isso explica um pouco do que é essa tabela do Campeonato Brasileiro que o Calçade já vinha destrinchando. Melhor aqui, melhor ali, dentro, fora, gols marcados, gols contra. Então acho que isso explica muito mais do que simplesmente 1-0 que no Mineirão, se você parar para pensar. Fazer 1-0 do Galo no Mineirão, e que pese a má fase, não é difícil. Não é fácil, é difícil. Então você segura um Atlético que finaliza mal. O Palmeiras não foi exatamente brilhante, ele consegue jogar 10, talvez 15 minutos no primeiro tempo, mas ele volta para o segundo tempo e faz. Ele é efetivo, ele resolve. A partir daí, controla muito mais e tem um Atlético ansioso e desfigurado, como eu disse, do outro lado do campo. Isso explica, reflete muito mais do que um simples 1-0. São 20 pontos de diferença na tabela. O Palmeiras cada vez mais encaminhado. Para mim, sinceramente, uma questão de qual desfecho, qual rodada, em que momento a gente vai ser lá. Uma rodada que não foi brilhante, nos outros jogos que a gente vai debater. Mas é um Palmeiras que, quando é brilhante, faz resultado. Quando não é brilhante, faz resultado. Quando não vai bem, pelo menos não perde. Isso vai trilhando esse muito provável título brasileiro. Esse é o lance do gol do Palmeiras. E nós vamos discutir já aqui no Linha de Passe das oportunidades que o Palmeiras teve, né, de jogadas trabalhadas para chegar até o gol ali, como nós acompanhamos com o escanteio batido, com Scarpa e tudo mais. As bolas na trave do Hulk no primeiro tempo, do Dudu também. Enfim, todos os lances do jogo você vai acompanhando aí. O Jean Oddi vai trazer o destaque dele agora. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Preto? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Bom, é impressionante, né? É impressionante que o Palmeiras tenha conseguido aumentar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada. Porque nada indicava, por mais que a gente saiba que esse Palmeiras é um time duro de bater e tudo mais, nada indicava que ao final dessa rodada a diferença na liderança aumentaria. O Internacional não conseguiu vencer o Bragantino jogando no seu estádio, né, jogando nos seus domínios.
O Palmeiras, sem 5 titulares e sem 3 reservas que seriam titulares por conta da ausência dos titulares, acabou vencendo o Atlético. A gente vai discutir muito tudo o que aconteceu no jogo, a gente vai discutir as chances desperdiçadas pelo Atlético no começo, como o Palmeiras conseguiu se segurar e como o Palmeiras conseguiu criar chances para também fazer o seu gol. Vamos discutir arbitragem, vamos discutir tudo isso. Mas acho que, sem entrar nos detalhes do jogo, é impressionante que numa rodada como essa, agora o vice-líder é o Fluminense, que atropelou o Juventude como a gente imaginava que fosse acontecer, porque o Fluminense vem jogando para isso, para atropelar um time como o Juventude no Maracanã. É o novo vice-líder, mas ao contrário do Internacional, não tem o confronto direto que o Inter tem com o Palmeiras na última rodada. Então, esses 9 pontos que o Palmeiras tem para o Fluminense são mais significativos do que eram os 8 pontos que ele tinha em relação ao Internacional. Não só porque a diferença é maior, mas porque o adversário não tem essa possibilidade de fazer um confronto direto na última rodada. E o Inter, né, que tinha 8, agora tem 10 pontos de diferença, e esse confronto na última rodada me parece que não significa muita coisa nesse contexto, quando depois de uma rodada como essa, o Palmeiras consegue aumentar a sua vantagem. O Atlético, neste momento, a 20 pontos do líder do campeonato, mas na cabeça ali do torcedor atleticano, da equipe, fala, Libertadores da América, está a 7 pontos do quarto colocado, que é o Corinthians, né, Bertozzi? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Penso no 6º colocado, mas hoje o Atlético não adianta olhar para cima. Quem não ganha jogos não tem que olhar para cima, tem que olhar para baixo. Todo mundo chegando ali, né? O América só não passou porque perdeu hoje. O América, e olha a diferença de folha salarial, de investimento. Tem uma data aqui que é para ficar bem marcada, 5 de julho. A última vitória do Atlético no Mineirão. 5 de julho. Julho. Contra quem? Contra o Emelec, na Libertadores. Aquele jogo da Libertadores. Que Está classificou. perto de completar 3 meses. Se não ganhar o Fluminense, e pela fase atual é muito improvável que ganhe, deve completar 3 meses sem ganhar um jogo no estádio onde manda os seus jogos. Então, onde arrebentou na temporada passada. Pois é, então é chocante, assim, porque... Fora de casa já seria complicado. Então, é realmente chocante, porque com intervalos maiores você pensa, bom, você tem tempo para treinar, tem tempo para recuperar eventualmente jogadores, você tem tempo para preparar uma estratégia específica para aquele jogo. O Palmeiras parece ter aproveitado muito bem esses dias para preparar o time muito diferente do normal para encarar o jogo como o de hoje. O Atlético, tirando o primeiro tempo, para a primeira meia hora do jogo, para ser mais específico, em que teve as chances, o restante do jogo foi de novo assim, sofrível de ver. Segundo tempo, quando a substituição mais inspirada do técnico, que tem um banco excelente, é colocar o Ademir de lateral esquerdo, você fica pensando... Quando ele tirou o Dodô, né? Sim, você fica pensando exatamente o que foi planejado para esse jogo, né? Tá feia a coisa por lá, tá feia a coisa porque é isso, né? A gente repete. Para ano que vem não vai ter super investimento em contratação de jogador, pagando caro para tirar jogador. Isso foi feito lá atrás, hoje não tem o cenário para isso. Vai ter estádio, E vai ter o estádio, cara. E assim, essa semana os jogadores foram lá, conheceram o estádio, né? Visitaram. Para incentivar, né? O risco de não vermos Libertadores no primeiro ano da Arena ele é real, porque o time não ganha jogos. A cada período que fica sem jogos, joga pior. E o Palmeiras, assim, só não chegou ao final do jogo mais confortável porque a arbitragem não fez bem o trabalho dela. E mesmo assim não sofreu, né? Falar a real. No final do jogo o Palmeiras não sofreu para segurar 1-0. E os próximos 3 jogos, o Palmeiras é o melhor visitante. O Palmeiras é o melhor com 30 pontos, o segundo tem 21. De visitante. Então, assim, ele é um escândalo perto dos outros, né? Muito à frente. Tem um jogo contra o Botafogo fora, recebe o Coritiba e aí sai para pegar o Atlético Goianiense. Então, são 3 jogos que, por esta e outra, será um outro Palmeiras, né? Não será este, será um Palmeiras mais forte, num período decisivo do campeonato, com 3 partidas em que você, com tranquilidade, olha, fala, o Palmeiras é superior a todos esses adversários que vai enfrentar, até jogar um clássico contra o São Paulo em casa. Clássico contra o São Paulo já no dia 16 de outubro. Então, a possibilidade de mais 3, que restam 10 partidas. Se for jogar mais 3, aí ficam faltando 7. 7 partidas significam 21 pontos em disputa. Se essa diferença aqui, que é de 9, 10, aumentar, Preto, aí fica uma situação quase que
Sim, tem que se esforçar muito, né, para ainda encontrar um problema nesse caminho do Palmeiras. Porque o jogo de hoje ele é exemplar, ele tem um impacto interno que é gigantesco. Essas coisas fazem diferença. Eu vou até contar uma historinha aqui, que a gente estava conversando. Aqui pintou durante essa semana, né? Você encontra o Lugano aqui nos corredores. A gente estava conversando Lugano, de Argentina, de Uruguai, de Brasil. Aí ele fala assim: o Brasil ressuscitou a Argentina. Lugano, a Argentina fez um bem para o Brasil quando ganhou a Copa América, de fazer o Brasil acordar e enxergar os seus problemas. E o Lugano tem outra visão, de quem é de fora, enxergando os dois, fala, não, a Argentina estava, sim, desfalecida, mortinha. E o Brasil deu à Argentina uma condição de motivação, de crescimento, que ele diz, olha como eles vão chegar para o Mundial agora. Então, veja o impacto de uma vitória na mesma equipe, uma equipe que poderia, essa mesma equipe argentina, poderia ter problemas hoje por não ter uma vitória para comemorar, um título tão sonhado, e o mesmo acontece com um jogo como esse, repleto de dificuldades, e você traz para o dia a dia, porque é o seguinte, o que fez o Abel, isso é verdade, ele teve um período de data FIFA, ele sabia o time que poderia jogar, e ele trabalhou esse time. Claro que de um domingo para uma quarta, talvez o Palmeiras tivesse mais problemas de encaixe. Mesmo assim, o lado direito, um lado ali entre o Mike e o Marcos Rocha, a bola do Atlético entrava ali na segunda trave o tempo todo. O Palmeiras ainda tinha defeitos, mas é uma equipe que sai fortalecida, mas com esse resultado, para agregar, trazer aqueles que estão na seleção. E, bom, não bastasse o ano, né? O ano ainda é um ano que deve ser a campeã brasileira, e não é que é um ano perdido. Não vai ganhar a Libertadores, perdido esse ano, Copa do Brasil. Não, cara, o título brasileiro é importantíssimo. Agora, o trabalho Perdão, Jean, o trabalho do Abel é extraordinário, né? Fazia tempo, ou eu estou enganado, que a gente não tinha uma surpresa assim com relação à escalação, você olhar para a escalação antes do jogo começar, né? E falar o Luan. Ali, né? Então, mas acho que assim, hoje isso aconteceu porque ele não teve opção. Ele não tinha como fazer de outro jeito. Vale lembrar, né? Ele perdeu o Zé Rafael, perdeu o Danilo, aí tinha o Gabriel Menino, que seria a primeira opção, suspenso, não podia jogar. O Jailson, que vinha sendo o primeiro reserva, machucado, não podia jogar. Aí ele achou o garoto lá, o Fabinho, né? O garoto da base, se machucou, não podia jogar. O que ele faz? Ele tira um zagueiro, coloca o Luan para jogar de volante, ao lado do Atuesta, que não é um volante também, então joga ali com um meio-campo muito fragilizado, mas era o que ele podia fazer no atual contexto, né? Sem todas as peças que ele não tinha à disposição. Achei interessante, acho que até pensando nisso, nessa fragilidade defensiva que ele teria, ele acaba colocando o Mike numa segunda linha ali, então põe o Mike para jogar como um meia aberto pela direita, para ajudar o Marcos Rocha. E como disse o Calçade, o Marcos Rocha precisou de ajuda. Sim. Eu acho que ali foi o setor mais frágil do Palmeiras, naquele momento do jogo que o Bertozzi citou. Por ali o Keno estava dando muito trabalho, né? Acabou perdendo os gols por ali. Mas a entrada do Mike por lá também fazia sentido. Então, eu acho que dentro das possibilidades, ele não vinha mudando muito mesmo, porque ele achou um time titular. E esse time titular vinha respondendo muito bem. Aí foi perdendo peças, já não tem o Veiga e tal. Mas ele acabou mexendo em relação ao que vinha sendo o time titular, mesmo com peças que ele poderia ter em campo. Por exemplo, o Tabata. O Tabata foi titular contra o Santos. Só que ele olhou para quem ele não tinha e falou, não vai ser o Tabata aqui na direita. Vai ser o Mike, porque eu preciso de uma ajuda, né? Os dois volantes vão precisar de uma ajuda. Prevendo que o Keno fosse... Conhecendo o time do Atlético. Então, assim, ele sempre faz muito isso. O mérito de uma vitória como essa, ele é evidente. E o próprio mérito da jogada do gol é indiscutível também. Embora você tenha o chute errado do Scarpa, que acaba indo em direção ao Murilo, é uma das inúmeras, mas inúmeras alternativas de cobrança de escanteio que o Palmeiras tem. É impressionante como o Palmeiras muda as jogadas em cobranças de escanteio inúmeras vezes dentro de um jogo, ao longo do campeonato, começa a fazer coisa que você não tinha visto. Tem muito trabalho, muito trabalho. Isso. Então, assim, eu vou dar um spoiler aqui do Bola da Vez do Marcos Rocha, que está bem legal, vai ao final de semana, fiquem espertos. E que uma das coisas que ele fala sobre a convivência com o Abel e como o Abel transformou muita coisa é que, por exemplo, esse comportamento em linha de 5,
O comportamento dele, mesmo como um lateral mais defensivo ou em situações como a de hoje, ele falou que quando ele começou a falar você faz isso, você faz aquilo, ele disse, a gente não faz isso. Basicamente, a gente nunca fez isso. Mas vocês vão fazer e vai dar certo. Tenham calma, tenham paciência. Eu não vou contar mais porque ele conta melhor do que eu no programa. Conta mais, mas basicamente assim, o Marcos Rocha entende, e é um jogador que já vinha de ser um jogador ultra vitorioso no Atlético e dentro do próprio Palmeiras. Tinha rodagem. Que ele... Era algo que ele não conhecia. Ele descobriu coisas da função de defensor dele, e hoje ele é evidentemente um jogador muito mais defensor do que era antigamente, que ele não sabia. Junto com o Abel. Então, eu achei o testemunho dele muito importante até para interpretar situações como a de hoje. O Abel pegou ele de um lateral brasileiro, transformou ele no lateral europeu, assim, de que tem um... o do lateral ele era muito criticado. Eu até perguntei, né? Mandei um vídeo assim. Ele respondeu a sua pergunta. Eu falei, cara, você era muito criticado quando o Abel chega ao Palmeiras. Ele era um lateral muito criticado. A torcida pegava muito no pé dele, porque ele deixava espaço, porque defensivamente... É isso que o Calçade está falando, basicamente. Né? Ele foi transformado num lateral mais europeu. E tem uma lógica, né? Por que ele é europeu? Porque é o seguinte, você tem uma lógica. A lógica é, se você faz parte da primeira linha de defesa, você, acima de tudo... É um zagueiro. É um defensor. É um defensor. E aqui a gente tem aquela ideia de que o lateral... Né, lembra? Atuações de jornal. 5, não apoiou. Puxa, isso é terrível. Esse pecado eu vou pagar bastante lá no... Fez muito? Nossa... Por falta de espaço ou falta de querer? O lateral ou eu? No jornal ele não apoiou. O lateral é por aquela coisa assim, por ausência de conteúdo mesmo. Você sabe que no dia a dia, as pessoas, quando eu encontro na rua assim, falam, mas quando o Atlético estava para chegar na conquista do Campeonato Brasileiro, você ficou pelo menos 5, 6, 7 rodadas... Né, antes até do Atlético ser campeão, perguntando para todo mundo, e agora? Dá para comemorar? O Cuca já pode se soltar, já pode dizer que tá chegando lá? E me pressionam também dessa forma. Quando é que você vai começar, na bancada do Linha de Passe, perguntar para o pessoal, por exemplo, se o Palmeiras não perde mais esse título? Você está querendo fazer que nem o UFC da noite? A pergunta cabe. Tocar o hino no começo de um programa. Mas a pergunta cabe. Não cabe. Pergunta cabe. Eu acho até, Pedro, para te passar... Eu sou um porta-voz também do torcedor. Não, tá certíssimo. Eu acho que a pergunta cabe e o Calçade acabou de citar o trabalho dele em imprensa escrita, né? Eu também trabalhei por muitos anos na Placar. E na Placar a gente tinha o costume de fazer o pôster do campeão. Quanto tempo antes? Você está produzindo outro, Jean? Você está rascunhando outro pôster? Não estou rascunhando porque eu não estou trabalhando na Placar mais. Mas assim, se eu estivesse... Já estaria preparando. Se eu estivesse, eu acho que esse jogo... Aí o que a gente fazia? A gente pegava num Campeonato Brasileiro por pontos corridos, 38 rodadas, o que acontecia? A gente colocava a foto, evidentemente, do time campeão, as fichas de todos os jogos, fichas técnicas de todos os jogos, e escolhia 5 ou 6 jogos que a gente chamava de jogos chaves, jogos emblemáticos. Esse, para mim, talvez seja até aqui o jogo mais emblemático. Publicava uma foto esse 1 a 0 de hoje. Esse 1 a 0 de hoje. Colocava uma foto menorzinha. Esse é bom porque bota o elenco todo, né? Ninguém fica todo mundo na foto. A menorzinha do cara que não jogou o jogo decisivo. Todo mundo. Vai ter a tua extra. A foto desse aí tem uma tua extra. Talvez não seja a foto desse jogo especificamente. Eu brincava do não fazer outro pôster, ele só está rascunhando, trabalhando em cima do Palmeiras. Acho que foi você que falou, se eu não me engano. A gente estava aqui, a gente brincava. O problema não é o Palmeiras, é sempre que o segundo colocado muda toda a rodada. E agora deixa de ser o Inter e volta a ser o Fluminense. A todo início de rodada a gente está olhando para um jogo diferente de um time que não necessariamente é o mesmo. E acho que isso diz muito também sobre olhar para o Palmeiras, a tal pergunta que você quer fazer, que o pessoal do João quer brincar do ESPNC, que quer tocar o hino. Quem se apresenta? Foi uma rodada que o Palmeiras não brilhou, conseguiu uma vitória ali na Bacia das Almas, mas tem gente ali, com exceção do Fluminense, tem gente que está perseguido, porque o próprio Fluminense ele oscila. Fosse em função de uma divisão de atenção ali com mata-mata, fosse em função de queda por perda de peça, em algum momento o Fluminense oscilou. O Inter, repito, aí é o que a gente vê do campeonato. Não só pelo jogo de hoje, não sendo engenheiro de obra pronta. O Inter ele teve um momento, mas não era exatamente um retrato do Inter que vai ser aquilo ali até o final da temporada. O Fluminense é muito digno que se faz ali.
Acho, inclusive, que seria muito digno terminar ali no grupo bem de cima, uma vaga direta, por tudo que é o trabalho, com o que tinha e com o Diniz potencializa. E a gente está sempre... Parece que a gente está procurando, sabe? A cada rodada a gente está procurando alguém para trazer para a conversa. Quem está agora? Agora é o Fluminense, traz para conversa. Agora é o Inter. Né, mas não dá certo. O Corinthians pode ser que traz para conversa. E está lá o Palmeiras, ó, na sua. Mas não é brilhante. Está fazendo o seu. Está fazendo o seu. Né? Então, o tal do pode tocar o hino no programa, ou pode perguntar, ou falta quanto, é muito por isso. É muito por isso. E a rodada de hoje, para mim, ela ilustra, Calça, para te passar, porque é uma rodada de um futebol brilhante, com exceção talvez do Fluminense. Eu não acho. É interessante a atuação do Corinthians. É uma rodada que você vira e fala, o pessoal aqui está subindo, o Palmeiras está caindo, está com muito problema, depois de 10... Não é. Eu acho que é um ponto fora da curva, a turma vai voltar. E o Palmeiras de novo venceu. Mas era uma então, rodada assim, que já tinha, viu, Calçado, já tinha uma preocupação quando a gente discutia a data FIFA. Sim. E que o Palmeiras também perderia alguns jogadores, né? E bem assim... fragilizado por vários motivos. E pensando, né? Não só no Palmeiras, mas no próprio elenco do Atlético, no elenco do Internacional e do Fluminense. Porque foram só 2 para a data FIFA que o Palmeiras perde para a data FIFA. 2 caras gigantes. Gustavo o Everton e o Gomes. Mas calhou de um monte de suspenso e até machucados estarem ausentes no mesmo jogo da data FIFA. Eu digo que, repito o que a gente falou outro dia aqui. O Palmeiras, a gente vai ter que ver para perder o título, não ganhar o título, a gente vai ver um Palmeiras que não existiu com o Abel ainda. Que é um Palmeiras que em 10 jogos vai perder um campeonato que ele tem 9 de vantagem para o segundo. Desde que o Abel estreou no dia 5 de novembro, vai fazer 2 anos agora, esse Palmeiras não existiu com ele. Então, tem que acreditar... E na regularidade de algum perseguidor, que é outra questão Só também. Só que hoje era o dia para falar assim, bom, hoje tem 1000 motivos, abriu o jogo, não, mas perdeu, mas estava desfalcado, não é normal. Tá. Aconteceu isso? Não aconteceu isso. Aí eu vou lá para o meu númerozinho mágico. Palmeiras é o único time que, ao longo do campeonato, o único, tem mais de 2 pontos de média por jogo. Você divide todos os pontos pelo número de jogos. Isso te dá um número do time. Palmeiras é 2,14 nesse momento, de pontos conquistados. Aí ele tem acima de 2 pontos por jogo. Nenhum time chegou a 2 pontos. O segundo lugar, o Fluminense, está 1 ponto, até botei uma colinha que está na moda, 1,82. E não passa, cara, não chega a 2. Ninguém chega. Então é o seguinte, a gente tem que apostar que faltando 7, 8 rodadas, ele será ultrapassado. Nem dá para ultrapassar com 7, 8. Então, não acredito nisso. Fala assim, tá bom... Pode tocar o hino? Eu não gosto dessas coisas. Eu não gosto de jogo não jogado. Eu acho que não é. Eu acho que isso não faz parte da vida do jornalismo esportivo. Do jornalismo esportivo, o jogo não jogado, eu não tenho. Senão, o que eu faço? Tiro férias. Que o Bertozzi levantou aqui também. Eu prefiro esperar. E eu venho dizendo já há alguns programas, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, na verdade, eles estão numa disputa de revezamento. Pois é. É uma prova de revezamento. Só todo mundo deixa o bastão cair. É o Corinthians, é o Fluminense, foi o Flamengo, chegou o Internacional. O torcedor colorado levantou hoje, o colorado aquele otimista, né? Ele levantou e falou, cara, hoje eu vou voltar para casa a 5 pontos do líder. Tá voltando a 10. Porque entre o querer e a hora de dormir, entre o querer e a hora de dormir, o combinado com o Palmeiras do Abel, mas era plausível, né? Por toda a dificuldade que o Palmeiras poderia enfrentar e pelo Inter ter um jogo acessível em casa. E o Inter teve chances para ganhar o jogo também. A gente pode falar disso mais tarde, mas poderia no mínimo ter feito sua parte, não fez. Então, assim, o Palmeiras pode até baixar, talvez baixe, talvez o Palmeiras perca algum jogo fora de casa, não sei, seria uma façanha absurda. Mas é para isso que serve a vantagem. Para isso. Né? Então, é difícil. Você consegue imaginar esse time tropeçar 3 vezes em 10 jogos? Tem no Coritiba, vai perder pro Coritiba em casa. E o resto não tropeçar mais. Exato, esse é o ponto. A gente olhava para a tabela do Palmeiras e destacava como jogos mais complicados, apesar do Palmeiras não ter perdido fora de casa ainda, a gente destacava 3 jogos, né? Complicadíssimos fora de casa. Que era o jogo de hoje, o jogo contra o Atlético Paranaense, e esse jogo vai ser o último jogo do Furacão antes da final da Libertadores. Imagina. Então é um jogo diferente. Viagem de Paranaense. E depois o último jogo, né, o jogo da última rodada contra o Internacional fora.
Lá em Porto Alegre. Então, de fato, se você... Que agora, né, parece ser um jogo que é menos provável que esse jogo seja para o Internacional, um jogo decisivo, um jogo valendo o título e tudo mais. Então, eu acho que é importante destacar isso, embora, claro, a gente possa dizer que o Palmeiras perdeu seus 2 jogos em casa, né, contra o Ceará e o time até reserva do Atlético Paranaense. Mas bom lembrar também, Ceará, aquela primeira rodada, depois daquela virada absurda na final do Campeonato Paulista. Então, era um jogo também, acho que com um ambiente um pouco diferente, né? Aquele pós-título. Bom, a classificação do campeonato aí, o Palmeiras com 60 pontos, o segundo colocado na prova de revezamento do campeonato. Hoje é o Fluminense com o bastão 51 pontos, Internacional ficou nos 50 ali depois, foi para os 50, né? Com o empate, o Corinthians venceu... Hã? O Inter tem 50 pontos, o Corinthians venceu 47, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. O estádio estava lindo, né? Lá o Castelão, 45 pontos, o Fortaleza venceu, o Furacão 44, o Galo 40, a América 39, encosta no Galo, como disse o Bertozzi aqui, que pela diferença de elenco é um absurdo, o Botafogo 37 e o Santos 37 pontos. Ô Calçade, sim. Deixa eu só terminar aqui então. Manda bora. Goiás e São Paulo 37 cada um, Bragantino, Red Bull 35, Fortaleza 34, não cai mais o Fortaleza. Curitiba 31, Ceará também. E aí vem desespero. Cuiabá 30, Avaí 28, o Atlético Goianiense 22 e o Juventude, que tomou a goleada hoje para o tricolor das Laranjeiras, 19 pontos. O Calçade, com todos os méritos, né, a vitória do time do Palmeiras. Mas aí eu pergunto para você, acompanhando o jogo ali na redação, o Dimas estava do meu lado, eu falei, mudança no time do Galo. Ele falou, qual é a mudança? Eu falei, isso é o Dodô. E quem entrou? Eu falei, o Ademir. Ele falou, mas aonde? Falei, no lugar do Dodô. Na faixa do Dodô. No lugar do Dodô. O que passou pela cabeça do Cuca? Tá normal? É por aí mesmo? Não, mas, por exemplo, eu até conversava com o Léo, né? O Nacho. O Nacho é um jogador que veio para uma situação mais importante no Galo. Não, com o Cuca é mais difícil jogar. Né? Algum problema, ou o Nacho está sem condições, isso precisa ser explicado, ou o treinador não gosta do jogo do Nacho. Uma coisa ou outra, não tem um meio termo aí. Não chega a ser novidade. Não, exatamente. Então, você imagina, o que aconteceu. Vou usar o Palmeiras para explicar o Galo. O que tem o Palmeiras? Uma oportunidade e um embate, sabendo as forças do adversário, que tem o Hulk, que tem o Keno, tanto que ele bota o Mike para jogar um... Tem outras coisas, Calçade. O Hulk voltando de contusão, sem o melhor dos ritmos. Era jogo para o Hulk jogar aberto? Isso. Isso até... Embora ele tenha começado bem, né? Mas é isso, mas foi aos poucos o Murilo foi ganhando duelo com ele. Durou 20 minutos. O Hulk é um fator eu diria que é um capítulo à parte nessa história do Atlético, porque o Hulk tirava vitórias. Olha lá, a gente até preparou uma tela para isso, que foi a nossa conversa na redação. Né? Isso aqui é o brasileiro do ano passado, o Galo brilhou, o brasileiro desse ano. Ele fez 26 jogos, fez 22. Gols 11-9, assistências 6-2, então são 17 gols gerados em 21, 11 gols gerados aqui em 22. Mas a diferença do que esses gols, a diferença do que eles significaram muito mais no ano passado, não só pela quantidade, mas várias vitórias. Você falava de onde o Hulk tirou isso, né? E não é uma dependência, foi eu sinto que ele, pela idade que ele tem, ele foi levado a uma exaustão que você tem que controlar um jogador. Qualquer jogador precisa, mas um jogador que já está com 35 anos, você não pode desfolar o cara. E o Hulk, cara, quando ele bateu 100 jogos aqui, faz muito tempo já, você fala assim, mas isso é administrar a quantidade de partidas do Hulk no Atlético Mineiro? O que aconteceu? Ele entrou, curva, o avião dele está apontado para o solo. E hoje o Atlético sente falta daquele vigor, que era um Hulk que dava passes, fazia gols e criava, arrastava defesas, conduzia jogadas e bolas, contra-ataques. Era um Hulk que, olha, era superior a isso que a gente pode enxergar. Só para lembrar, Calçade, maior número de minutos jogados na temporada passada entre todos os jogadores do Atlético. Não se explica. O cara na idade dele, claro, pela importância isso acabou acontecendo, mas eu acho que resume um pouco o que você disse. Quer dizer, o cara foi o cara que chegou de fora,
já com uma idade... Mas no ano passado, o Calçade, Jean, não se justificava pela busca do título? Não, eu acho... Falar, pum, levantou o troféu. Não dava pra... Era difícil tirar o Hulk, mas é só uma constatação. Porque primeiro era difícil tirar o Hulk, porque assim, ele estava jogando todos os jogos e respondia em todos os jogos. Mas acho que o que o Calçade está dizendo é que, assim, é normal e era inevitável que isso viesse a acontecer. A conta vai chegar. Isso aí, em algum momento. Agora, chegou agora. Hoje, acho que é um caso até diferente, como o Léo falou. Nós estamos falando de um cara que estava muito tempo sem jogar, que ficou um bom tempo afastado, que começou, para mim, o jogo muito bem. Também acho. Primeiro tempo foi bom. E depois, de fato, foi perdendo o duelo não só com o Murilo, mas com o Piquerez, que também foi muito bem. Acho que o Palmeiras percebeu que ali a coisa estava complicada e os dois se alternando ali conseguiram depois segurar o Hulk. O Keno tinha mais espaço e mais liberdade pelo lado esquerdo. Mas era normal que o Hulk não conseguisse jogar 90 minutos do jeito que jogou os 20 ou 30 primeiros. Eu só penso uma coisa um pouco diferente, porque eu gostei muito do Hulk no início do jogo. Porque eu vi o Hulk gerando o jogo. E aí, o volume de erros em finalizações do Atlético não é culpa do Hulk só também. Não, a gente poderia estar num outro debate aqui. E aí, talvez um Hulk sem ter que esticar tanto a corda no segundo tempo, um Hulk poupado com o resultado feito no segundo tempo. Então, acho que também muito do que não se consegue ver do Hulk daquele de 2021 passa também pelo que a gente não consegue ver do Atlético. Claro, mas hoje não tem... Eu acho que para mim, hoje a derrota não tem nada a ver com o Hulk. Não, só digo a pauta claro. Hulk em si. Não, sim, a pauta Hulk em si. Eu consigo ver o Hulk, apesar da idade, voltando de lesão, eu consigo ver um Hulk que ainda assim faz uma diferença. Mas hoje não sozinho, especialmente diante de uma defesa como a do Palmeiras. E aí a turma não está colaborando. É cara a cara para fora, o toque você está de frente pro gol, você custa acreditar pelo ângulo da câmera que aquela bola saiu. Até a bola dele na trave, ele bota uma bola no travessão. Então, assim, isso acaba mudando um pouco o debate. Agora, diz muito sobre o entorno, sobre o Atlético como um todo, sobre como peca em finalização e não é de agora. O assustador, assim, o primeiro tempo teve coisas positivas do Atlético. É que o segundo, ele é tão ruim, mas tão ruim no sentido de falta absoluta de estratégia. Absoluta. A primeira solução era o Ademir de lateral, que não deu certo. A outra solução era o quê? Coloca o Allan Kardec na área e começa a cruzar a bola. E, cara, a defesa do Palmeiras adora que se faça isso, né? Mesmo sem o Gustavo Gomes, assim, Gomes, é uma defesa muito forte pelo alto. Então não vai adiantar você ficar cruzando, ainda mais cruzando bola da intermediária da maneira que ele estava fazendo. E assim, a confiança lá embaixo, né? Nesse momento não é que a confiança falta, não é que a confiança está baixa, ela falta, ela inexiste. Então assim, você tem um revés num jogo desse. Ano passado, o Atlético saiu perdendo alguns jogos, né? Alguns jogos, no Mineirão, inclusive. Jogos importantes da campanha contra o Cuiabá, contra o Fluminense, já na reta final. Mas ia buscar, Mas tomava o gol, parecia que não tinha tomado. Hoje não, assim, de fato, o revés dentro do jogo destrói o mental do time. Não, e acho que assim, a hora que você vai pro intervalo, o Palmeiras com todos os problemas que tinha, e você bate o olho nos dois bancos, vamos lá. Você olha pro banco do Atlético, Ademir, posição. Nacho, Vargas, Kardec. Sim. Quer dizer, é um banco... Pavon. Não acaba. É um banco muito farto. O Palmeiras termina o jogo com Rafael Navarro e Breno Lopes no ataque. Né? Então, assim, você já não começa lá... Já começa com problemas. Já começa... E não começa com uma maravilha. Então, assim, você olha para os bancos e você diz, bom, o segundo tempo, teoricamente, vai ser o segundo tempo do Atlético. Porque também é um jogo que exige muito do ponto de vista físico. Você olha para o banco do Atlético e aí acho que é isso que o Léo está falando. Eu nem acho absurdo, diante do contexto da partida e da necessidade que o Atlético tinha de vencer, o Ademir no Dodô. Nem acho que seja um problema. O que não dá é para você depender disso como a grande... Com todas as opções que você tem. Com a grande sacada que vai mudar o jogo, você tendo todos esses nomes no banco que a gente... Porque esses nomes que você citou não são um problema para o jogo de hoje. Eles têm sido desta trajetória do Atlético, eles não fazem parte deste Atlético. Então, se você olhar e falar, mas vem cá, se o Cuca fica para 2023, você tem que trocar todos esses caras. O Atlético não pode fazer isso. Porque essa turma não está no radar dele. Então, mas aí é um ano de estreia, um ano de inauguração do estádio, que é um ano... E de novo, o recado, assim, o perfil de reforço para o ano que vem não vai ser esse, nem mesmo da janela do meio do ano, que
Teve Allan Kardec, teve Pavon. Não importa teve quanto Pedrinho. custa. Esse aí não vai ser. Não é esse o perfil. Olha, no time do Palmeiras é uma coisa que eu faço questão agora da gente mostrar aqui para vocês e vai dar uma discussão muito legal, porque é trabalho. Trabalho nos treinamentos. Né? Há 4 rodadas seguidas que o Palmeiras tem jogadas de bola parada, de escanteios e vai para a rede. Vamos acompanhar aí. Então, informações aqui, olha. Parada dura. 28ª rodada, não é isso? Sim. 1-0 no Galo. Hoje, olha aí, fez gol de escanteio? Sim. 27ª anterior. Contra o Peixe. Foi no Allianz, jogando em casa. Teve jogada de escanteio? Sim. Na 26ª rodada, contra o Juventude, em casa também? Sim. E na 25ª rodada, no empate com o Red Bull Bragantino, aí o jogo fora, lá em Bragança Paulista. Fez gol de escanteio? Fez também. E como é que são esses gols de escanteio que o Palmeiras faz? Aleatoriamente joga a bola para a área e sai o gol? Não. Aqui, olha, uma jogada ensaiada para a chegada do Dudu. Quase. Logo na sequência, outro escanteio. Será que vai repetir? Já é outro tipo de jogada completamente diferente que acha o Scarpa livre dentro da área. É verdade que ele pega na canela a finalização, mas a construção da jogada que é o que está em discussão agora. Né? Trabalho. O desfecho, é claro que tem um fator aleatório, como boa parte do jogo tem. Perfeito. Mas o começo da jogada não é, entendeu? Isso sai do centro de treinamento, cara. Isso aí é repetição. E quando você trabalha uma ideia, né, Léo? Você conta também com esse aleatório que você chamou. Não é que você acha que essa bola do Scarpa, essa vai lá no ângulo, vai aqui no cantinho, tirando o gol do goleiro. Tanto que jogadores estão posicionados ali. O Murilo não está ali por acaso. Exato. A bola não se abre para o Scarpa por acaso. Não tem uma superioridade na faixa lateral por acaso. Então, assim, você está sempre gerando uma superioridade em alguma faixa daquele campo. Em algum momento, há também uma ponderação. Tipo, se alguém bloqueia um chute do Scarpa, ele vai buscar essa bola na área. Então, assim, tá tudo ali muito bem encaixado. Tudo que você quer no futebol tem uma vantagem, superioridade numérica. Você tem. Ele tem 2-1. Tem 2-1, E ainda os caras tabelam. 2-1 e ainda tabelam. E aí vem o chute do Scarpa e o futebol tem isso, do aleatório, né? O Scarpa chutou no gol, mas foi o melhor passe que ele poderia dar. Se ele pretendesse dar o passe, talvez ele não desse desse jeito. Mas o jogo é assim, você tem que... O aleatório, aquilo que é de caótico no jogo, que você não consegue prever, é o que vai dar nessa finalização errada. Mas a parte que você consegue prever e ajustar é o início da jogada, que é a construção. Como ela vai terminar, aí você depende de um time ajustado dentro da área. Isso foi o bonito do jogo, né? Isso é legal, cara. Isso é legal, né? O trabalho, a coisa estava complicada, difícil, 2 escanteios. Daí foi construída a vitória do Palmeiras e essa... Eu adoro o time que tem jogado assim, tá? Podia não ter saído o gol, tá? Claro que como a gente não saiu no primeiro, como né? a gente não estaria falando disso agora, mas assim, é importante São destacar 4, né, Jean? a quantidade de mudanças de cobrança de escanteio, que eu falei, né, no começo ainda. Se você for olhar no primeiro tempo mesmo, as bolas mais perigosas do Palmeiras foram de escanteio. Não, você teve o chute de fora do Dudu e aquela que bateu lá atrás. E aquela que o Dudu chega também... Passa raspando que o Mike cruza. Mas se você for ver, o Palmeiras tem muitos escanteios no primeiro tempo e várias batidas diferentes. A batida direta, aquela bola voltada para o Mike. Aquele último lance do primeiro tempo, que estava impedido, mas não foi numa cobrança de escanteio também? Também foi uma jogada. Normalmente você espera qual que é a bola mais forte do Palmeiras do escanteio. A bola no primeiro pau, que já é desviada pro gol ou alguém dá uma casquinha para quem vem de trás. Só que você não tinha Gustavo Gomes. Você trabalha era pro segundo dessa vez, no primeiro tempo. Foi no segundo trave. É um repertório rico, né? Grande É um repertório rico. De cobrança de escanteio. Acho que é Por quê? Porque pode soar pro cara que tenta desmerecer, pode soar, só estão falando isso porque a bola entrou. Não, mas é a tela. Exato. A todo jogo você cria, a todo jogo você faz. A cada jogo você vai 4, 5, 6. Uma hora isso vai dar certo, não é? O jogo foi 2-1 e 2-2, eu tentei aqui, não vou lembrar de cabeça. Mas esses 2 últimos, 1-0. Então são 6 pontos desse tipo de jogada. Os outros também, não sei se contra o Juventude, não lembro aqui se o segundo gol que deu
né, que deu a vitória foi de escanteios, foi o primeiro. Contra o Juventude também ali, ó. Mas ele também pontua, ele também ajuda a pontuar. Até um exercício interessante, Calçade, para se fazer, de repente para o Renatinho fazer no Sport Center e tal, é você pegar, independentemente de sair gol ou não, mas pegar vários escanteios no mesmo jogo. Independentemente daquilo ter terminado dentro das redes ou não, você pegar 8, 10 escanteios do Palmeiras numa partida e mostrar a quantidade de alternância que você tem ali na maneira de bater. Para efeito estatístico, assim, do Palmeiras, dos outros times, do mundo do futebol, toda jogada de bola parada assim, que nós vimos, essa jogada é jogada de bola parada. Não é porque ela foi tocada, tabelada, que ela morre como bola parada. Então isso é uma jogada de bola parada. Numa cobrança direta ou numa triangulação com uma jogada que tem uma estratégia aí para você furar o bloqueio do adversário. Isso é trabalho, né? Se trabalha, são ideias. Primeiro você tem a ideia. Aí você tem que saber como fazer isso dentro do dia a dia. E ele veio preparado depois da data FIFA, com 10 dias. Então você imagina o que o futebol brasileiro seria se a gente tivesse mais tempo, né? A qualidade das jogadas, dos times. E isso acabaria expondo bons trabalhos e cobrando daqueles que não são assim. E Calçade, e só um detalhe, hein? Nós estamos falando aqui da 25ª, 26ª, 7ª e 8ª rodadas. Eu quero mencionar que o nosso colega André Kifuri, que até antes da 25ª rodada, em outros jogos, eu me lembrei agora, pelo menos 2 programas, e eu não me lembro se no ar ou fora do ar, ele brincou do meu lado. É a cobrança de escanteio, do mesmo jeito, trabalhada, e ninguém consegue marcar. Né? Já tinha citado. Porque varia, né? Exato. Pois é. Não é só a bola na área. Não são essas 4 rodadas, não. E onde é que está o... Você perguntou, né? O Palmeiras já é campeão. Onde é que está aquilo que o palmeirense deve olhar e falar? Essa aqui é a fortaleza do Palmeiras para ser o campeão. E isso não tem mudado. São os 19 gols que o Palmeiras tomou em 28 jogos. Porque o Palmeiras tomou 19 e o Fluminense, que é o segundo, levou 31. O Fluminense tem que ser radical na mudança. E o Palmeiras também. Você tem que o Fluminense ter uma defesa que não teve ainda. Defesa é todo mundo defendendo, atacando e defendendo. Aliás, bom ressaltar, Calçadinho. E o Palmeiras apagar. E não apagou no pior jogo. O jogo hoje mais desfalcado. Com a quarta alternativa entre os seus zagueiros jogando na zaga. Então, é o que você está dizendo. Não é uma questão de a dupla de zaga, a qualidade do cara, o Gustavo Gomes. É porque o Gustavo Gomes está ali. Então, não é. Hoje o Kusevich, ele não é o primeiro reserva, né? Ele é o segundo reserva quando os zagueiros se machucam. E a proteção à frente era outra. Você tinha um Luan, né? Exato. O Luan jogando como volante. Os também são fundamentais. A tua cobertura pela direita fragilizada, como o Calça apontou aqui mais cedo. Então, assim, provavelmente com isso tudo, 0. O Luan que provavelmente, não sei, tá? A gente não vê os treinos, mas provavelmente não fez a semana de treinos, porque como o Jean destacou, ele estava preparando o Fabinho para jogar. Para jogar como o Fabinho sente já no último treino, né? Exato. Então, provavelmente, assim, ele pode até ter visto em algum momento. Ou ele estava ali. É claro que o time sofreu mais do que costuma sofrer também por isso, porque não é porque não tomou gol. Não, é verdade, o Atlético criou um bom número de possibilidades, principalmente na primeira meia hora do jogo. Agora, isso evidentemente também tem a ver com as mudanças. Eu acho que ele prepara o Fabinho e prepara a alternativa. E aí a alternativa poderia ser o que é A e o que é B, difícil saber. Mas assim, se é o A seria o Fabinho... Sim. Porque a hora que você olha para o time, quem está no campo são os caras com... Aqueles que normalmente têm mais minutagem. Tirando o Wesley, que às vezes joga mais, mas só que ele tinha Dudu, Scarpa e Rony. Opa, aqui eu não preciso mexer. O problema é do meio para trás. Você tem razão. Do meio para trás tinha Luan, você tinha a Tuesta que joga um pouquinho mais, que entra mais... Até porque ele preparou o Breno Lopes também. Quer dizer, no mesmo treino em que todo mundo deduziu que o Fabinho seria titular, o Breno Lopes foi titular. E acabou não sendo titular hoje, mesmo estando à disposição. Mas para alternativa... Mas é para ter alternativa. Tomou o gol do Atlético. O que faz? Bom, vou tentar... Porque é o seguinte, ele pode até, com a vantagem que tem, administrar e falar, o empate agora está bom. Mas não foi isso que a gente viu. O Palmeiras, o que o Atlético empurrou o Palmeiras, isso o Atlético realmente empurrou, mas o Palmeiras conseguiu mesmo assim jogar com uma posse de bola no segundo tempo, acho que foi abaixo de 30%, 24%. Bom, se tivesse rolado o intervalo comercial, daria para o Jean conversar comigo aqui pessoalmente. Como não rolou, ele me mandou no WhatsApp.
Mandou uma mensagem no ar, falou: não vamos falar de arbitragem? Vocês são... Não vamos falar de arbitragem? Ele vai dar daquele, eu não gosto de falar de arbitragem. Mas ele falou, vamos falar de arbitragem. Mas, Jean, nós vamos começar com a reclamação do Hulk na jogada com o Murilo. É essa jogada aqui, ó. No primeiro tempo, essa disputa de bola. Alguma coisa a reclamar nesse lance? Tinha razão o Hulk na reclamação ou não? Não. Até pela imagem de trás dá para ver que ele também puxa, os dois estão disputando ali. Aliás, o Hulk, assim, o Hulk, cara, é um baita jogador, mas o Hulk, ele tem uma... E fazendo justiça, ele nem reclamou desse lance. Ele nem reclamou, não levantou nem nada. Depois, ao final do primeiro tempo, a gente fala muito do Gabigol, mas o Hulk é muito parecido nesse aspecto. Reclama o jogo todo, né? Acima da média, até do que a gente está acostumado para o futebol brasileiro. É um cara determinante, mas um cara que reclama o tempo todo. E a verdade é que eu vi no primeiro tempo muita reclamação dos jogadores do Atlético, não da torcida, e principalmente do Hulk, e vi a torcida do Palmeiras reclamando muito da violência do time do Atlético, das entradas. Só que assim, aqui a gente também tem um exagero para querer que todo mundo seja expulso. Eu, sinceramente, olho para as faltas duras que o Atlético fez. Ele tomou 3 cartões. Tomou 3 cartões, exatamente. Então, assim, e os cartões foram bem aplicados. É isso. Você não tem muito o que discutir. Alguém precisava ter sido expulso pelos amarelos que tomou? Erra pela loucura que virou isso aqui. Acham que tem erro pela loucura que virou. Tem que provar que tudo tem que ser vermelho e não foi. Uma então, coisa, assim, e aí, desculpa, gente, não é culpa nossa, do nosso Dimas, da sua. A gente debate isso porque a toda rodada tem trocentos lances assim, e na semana passada a gente teve que virar e falar, mas não é. Aí a gente tem que voltar aqui hoje para falar, sigo achando que não é. O primeiro tá tempo, certo. Pedro, não era o primeiro tempo para ter reclamação nem de um lado, nem do outro. Se o Atlético bateu, sim, bateu, mas como disse o Léo, os cartões foram mostrados. Talvez o Natan pudesse ter tomado um por aquele pisão no Rony, mas assim, é um lance e não é assim um lance absurdo. Mas então, tem outro lance que eu quero mostrar para vocês. Isso é um empurrão. Os árbitros não marcam, mas é um empurrão. Você vê o movimento do Hulk, o Hulk vai parar lá. Mas ninguém marca. Isso é normal, é disputa normal. Se é no meio de campo, correndo em direção ao gol, contra-ataque, o zagueiro empurra o atacante, eles marcam. Ali na área, não. Na área, não. Então, eles precisam se resolver. Porque não existe... Essa imagem, é o que o Léo falou, tem uma imagem por trás do gol. Porque eu também fiquei com essa impressão com essa imagem. A frontal, tô com o Jean, a frontal, Calça, porque o gesto olha, a frontal pra mim não tem carga nenhuma. Então, mas a frontal pra mim é um com o outro. E é uma coisa, até porque o futebol se jogou. Não é que o contato não é permitido, no futebol é o tipo de contato. Então uma coisa ali, só que a partir do momento que tem, e aí eu tô com o Calça, quando parece que tem um braço assim, ou tem um Hulk caindo assim, esse tem que falar do Hulk. Para mim, este movimento de braço não é normal. De zagueiro para atacante, de defensor para atacante. Teve esse movimento? Teve, claríssimo ali. Teve. Eu acho que tem. Bom, vamos para o outro lance agora. O lance... Mas eles não marcam, tá? Eles não marcam e os comentaristas de arbitragem também não veem nada. Nós temos a foto desse lance, que é o Mariano ali, com o Atuesta dentro da área e um pisão ali no pé do Atuesta. Pedro... Eu tô até agora preto, e às vezes a gente se trai, né? Porque a gente entra... O fã do esporte, muitos fazem ideia, alguns não. A gente entra exatamente no estouro do apito. Então, volta e mente é traído, surge uma imagem. Agora, eu acho muito improvável que surja uma imagem que justifique uma quase que unanimidade de quem falou, de quem estava no VAR. Parece que o Marcelo de Leme Henrique, sempre confuso, né? O sempre confuso Marcelo de Leme Henrique, ele nem cogita revisar. A coisa vai meio que saindo assim no automático, porque me parece muito claro. Muito claro. Esse é o tipo de caso que a gente pode falar tranquilamente da foto, do frame, do corte, porque a gente viu o lance antes também. Não é que a gente está sendo traído, a gente não está sendo traído. Assim, neste caso específico, é importante o frame, porque é o ponto de contato. O que a gente fala, quando que é para usar a imagem frisada, câmera lenta, para identificar o ponto de contato. Então, nesse caso, a imagem frisada é relevante. Para ser didático, né? Talvez para quem esteja confuso. Linha da área. Linha da área faz parte da área. Então, assim, é muito curioso o que se justifica de algo que nos parece que um salto para mim, isso vai para a famosa nova orientação, e eu digo sempre aqui, o antídoto a um VAR que você chama de intervencionista não é um VAR omisso.
Se a ideia é, não interfere o menos possível, tá? E esse recado chega Mas pra aí não você tem precisa quatro aqui, né? mudanças Aí ao você longo não de precisa 28 de VAR. rodadas até aqui. Se é pro VAR, Você não sabe o que se você é pro quer. VAR Mas é que assim, trazer de volta o que acontecia... Eu sou contra o VAR intervencionista. Agora, o VAR intervencionista, ele age em lances duvidosos. Mas eu sou mais contra ainda, como diz o Calça, ao seletivo. Em lance Esse é duvidoso. o VAR Então, seletivo me preocupa. Porque esse aí não restou. E a dúvida. confusão gera isso. Esse aí não tem nenhuma. teve VAR. Não teve VAR. Isso que é teve loucura. VAR. Pra mim, o erro aí. Não teve VAR. E tudo bem, você sempre pode falar do Marcelo Lima Henrique e tal, de fato, tá? Ele talvez tivesse que ter visto, tá? Mas pra mim, aí, a grande questão é o VAR. Eu apoio o o áudio. E aí tem uma coisa Mas também. ali, já ele estava bem posicionado. Ele poderia pelo menos consultar. Não, tudo bem. Pedir a imagem. Ele podia consultar, mas também aqui as consultas dos árbitros, elas se dão muito pela reclamação intensa de vários jogadores. é a loucura Se tem que só virou. um jogador reclamando dentro da área, como foi o caso do Atuesta, porque não tinha ninguém perto dele, o cara às vezes deixa passar. A questão é, o áudio, porque aqui a gente também tem um negócio. A gente não tem que olhar para os pontos que o time perdeu ou deixou de ganhar, porque se você for olhar para isso, a gente não vai melhorar a arbitragem nunca. Então, esse caso, não interessa que, no fim das contas, na matemática do campeonato, esse caso não interferiu em nada. Não é por aí ainda. A gente precisa entender por que um cara que está na cabine do VAR, vendo as mesmas imagens que todo mundo viu. E esse foi um lance de unanimidade. Esse é um áudio que tem que vir a público. Exatamente. Esse áudio é fundamental. obrigatório. A gente entendeu o que... Assim, VAR intervencionista. porque sabe o que é grave? Que a gente pode chegar amanhã o áudio da VAR falando, não, foi fora da área. Tô vendo aqui, foi fora da área. E aí, como vocês falaram, pode ter uma imagem, que nem aconteceu na Itália outro dia. Teve um impedimento absurdo no jogo lá, a Juventus Salernitana. No dia seguinte, a gente ficou sabendo que não tinha imagem de fato. Eles não tinham a imagem que solucionava a questão, por isso foi cometido o erro. Porque aqui o VAR... não tem como falar que não tinha imagem. Não tinha, essa tem. imagem. Porque a gente viu a imagem. Né? E as duas imagens que a gente viu... E o VAR que parava tudo, mas quando ele parava tudo para todo mundo, tá bom, tá revisando tudo. Tá que aí estraga o jogo, né? Reapitando o jogo. Também Mas aqui não é para todo mundo. Mas o problema é o VAR que, de acordo com a cara do freguês. Hoje eu chamo, hoje eu não chamo. Eu acho que é de acordo com a bagunça. Eu acho que é de acordo com a bagunça. Então, mas isso é um a cada perigo. 4 Aqui rodadas tinha tem que uma chamar. orientação nova. Mas você imagina Cada agora... 4 rodadas tem uma reunião. Pedro, agora que está decidindo o rebaixamento, Sim. e o título ainda não... O VAR não toca na disputa. Mas esse é um tipo de jogo, para mim, que mexe no título. Mas mexe, pode mexer. Essa poderia. vitória contra o Galo fora. É que ele ganhou Claro, e ali claro. seria um 2-0, talvez, e ganhou o jogo. Se fosse 1-0 Galo, era outra coisa. 0-0 Você vai era deixando outra manchas, coisa. você vai deixando marcas aí para várias outras Eu só discussões queria de saber outros jogos também, né? qual é a orientação para o VAR. Porque a única coisa que fica clara é o VAR totalmente desorientado. Desorientado. Os caras online, eles não sabem o que vão fazer. E teve, depois da mudança na comissão de arbitragem, teve mudança muito clara. E eu acho que está muita coisa passando. Você tem pelo menos, Léo, de cabeça aqui sem puxar muito. Tem mais um lance aqui com vocês. Você tem 28 rodadas até hoje. Você tem pelo menos 4 momentos aí. Primeiro é a troca às vésperas, na sexta-feira, antes de começar o brasileiro, você troca. Depois, com pouquíssimo tempo de brasileiro, você tem uma reformulação de anúncios de novos nomes. Depois você tem uma distribuição de circular de orientação. Depois você tem intertempo. Você tem pelo menos 4 momentos aí que você está bagunçando a cabeça do árbitro. Exato. Você está bagunçando a cabeça do árbitro em 28 rodadas, uma vez a cada 7. Você está mudando tudo. E a gente está sempre sentando aqui o tal do seletivo. Eu não acho que é para clube A ou para clube B. É o jogo, é o cara que está ali. O cara que está ali hoje em segundo, ele poderia estar em segundo. Não, e assim, ninguém aqui acha, mas Exato. isso começa a circular pro Claro. torcedor. O torcedor, em geral, já acha que o time dele é sempre contra tudo e contra todos. Para várias rodadas, Então você vai acaba ficando alimentando manchado. as Convenhamos, a gente, porque assim, eu também não acho que seja, mas assim, a gente vive numa sociedade, num país em que, infelizmente, a desonestidade permeia todos os setores da sociedade. Todos. Logo vem a desconfiança. Todos. É quase uma virtude. Exatamente, todos. Isso é bem regular, quer dizer, qualquer setor da sociedade você tem corrupção, você tem desonestidade, você tem, né? E você não tem punições à altura desses erros ou dessa desonestidade. Aí é normal que as pessoas comecem a criar teorias e achar que tudo que acontece de errado na arbitragem brasileira é fruto de desonestidade. Por isso você precisa ser muito claro, depois de um lance que não tem o que discutir, que não cabe nenhuma outra interpretação, a não ser a interpretação que todo mundo, nesse caso acho que todo mundo, não só nessa mesa, mas
rede social, não vi ninguém discutindo. Enfim, talvez na própria transmissão tenha tido. Mas o fato é que, assim, não vi ninguém discutindo o erro. E aí você precisa explicar por que aconteceu isso. O que foi? O que houve? Até para tentar diminuir essa desconfiança sobre as intenções. E a gente constatar que foi apenas mais um dentre tantos erros. Porque tem duas possibilidades. Uma, ele viu o contato e não considerou que o contato foi pênalti. Tá? Esse é uma. O que vai, insisto, o do árbitro. Do VAR. O perigo é o VAR depois ainda falar o contato foi fora. Marcelo, segue o jogo. É demais. Acho que as duas coisas são... O VAR não pode ter sido. Segue o jogo que não tem contato, nesse caso, ele segue o jogo que foi fora. O frame desmente as duas coisas, né? O VAR não tem como errar. Fora do... Assim, eu só tô curioso. Então, Vamos para mais um lance. Vamos para mais um lance. E agora explicando. Esse outro lance que nós vamos mostrar, e já estávamos todos aqui na bancada, né, preparados para começar a linha de passe, quando aconteceu o gol do Breno Lopes. Sim. Lançamento... E vamos lá, o gol do Breno Lopes, mas aí o quê? Foi falta do Navarro no Mariano? Deu falta do Navarro. A gente até ficou na dúvida aqui. A leitura labial do Marcelo Bruno Henrique foi falta, como se ele estivesse recebendo essa informação. O Mariano escorrega, né? Até a reclamação do jogador dos Palmeiras dá pra ver na leitura labial, falando ele escorrega. E acho que é o que acontece mesmo. Aí pode ser aquele ponto de, o árbitro viu no campo, mas teve um contato, aí se ele julgou que o contato foi faltoso, não sinto firmeza para intervir. Mas não acho que foi falta. Agora o Marcelo Henrique precisa correr, hein? Dá uma olhada. Onde ele tá, isso? Dá uma olhada, ó. Parou. Agora que ele vai sair... Finalzinho de jogo, professor. Intermediário. Sim, finalzinho de jogo. A parte do tempo ele não tá no quadro da câmera. Se ele é o árbitro mais velho do quadro, não importa. Se ele tá apitando, ele tem que ter condição de acompanhar o jogo. Né? Só um Palmeiras e Galo. Deram um dos jogos mais importantes do campeonato para ele. Ele parou, ele já tinha que estar se aproximando da jogada. Ele não pode parar, acreditar que não vai acontecer nada. Então a distância dele é gigantesca. É o final do jogo. Então, se ele não suporta, o jogo não é para ele. É para outro. Mas precisa de um mínimo. Não é só experiência, é também uma questão física, de se aproximar para ver o lance de perto. Olha lá. Ele não viu. É muito E é outro longe. lance que na discussão que vocês levantaram aqui, foi o Pedro que falou, pode comprometer o campeonato, pode. Ainda tinha jogo pela frente, ficou no 1-0 e o Galo esteve perto ainda de empatar. O Marcelo Henrique, assim, do quadro, é um dos caras que mais usa a experiência, assim, aquela manualidade do árbitro, que se você adquire em qualquer profissão que você vai tendo a manha e tal. Então, isso às vezes te leva para uma certeza e para uma segurança que te trai. Essa aqui traiu, porque foi um negócio ridículo, assim. O Mariano caiu, tropeçou, quase que ele faz a falta, porque ele tá caindo. Acontece o contato porque ele tá caindo. Ele tá caindo. É prejudicial, porque a gente está falando do Marcelo, que todo mundo conhece. Você tem nas 7 primeiras colocações, Palmeiras, Fluminense, Inter, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Ele hoje apita pelo quadro do Ceará. Ele está sempre presente num jogo grande da rodada. E aí não dá, Calça, né? Para esse finalzinho de jogo, tô dosando, tô marcando no olho, tô marcando com o olho, sabe? Tô confiando jacaré não dá. Pessoal... Só o Palmeiras tinha que... O Palmeiras não deveria ficar calado em relação a isso, porque é um jogo que o Palmeiras venceu, então é a hora de mostrar, porque são erros difíceis de classificar, né? São gigantes. Então o Palmeiras... O seguinte, eu não sei o que acontece na comissão de arbitragem CBF, sinceramente não sei. Onde é que está a mudança? Porque sempre muda o nome do chefe, mas não muda o conteúdo dos subordinados do chefe. E agora a coisa, eles estão perdidos. VAR, perdidaço, tanto que é um dos piores, o pior do mundo, né? Você tem aqui... Quantos VAR brasileiros tem na Copa do Mundo? Quantos do Brasil tem na Copa? Nenhum. E ingleses? Calçado, você tem razão, eu concordo com você. Acho até que a direção do Palmeiras vai encaminhar um e-mail. Mas tem que fazer, porque enfim, não tem jeito, cara. É um o erro. efeito prático disso é que é complicado. Apenas para alertar, porque é o seguinte, esse aqui é o erro que passa com a vitória. Não teve dano. Não está reclamando porque perdeu. Não teve dano na tabela. Mas poderia ser um 3-1. Eu vejo um pênalti lá para o Atlético. É um jogo de 3-1. Chega a informação aqui que o Anderson Barros falou depois da partida, né? E a diretoria já se manifestou a respeito disso. Pode deixar passar. Vai ter esse movimento. Certo.
O time do Flamengo foi até Fortaleza, saiu atrás, virou o jogo, tomou a virada e o Dorival Júnior começa falando com a gente aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Nós estamos disputando todas as competições e a equipe vinha jogando muito bem. Rapaziada, cara, que loucura, os caras tentaram tirar, mano, os caras tentaram tirar a vitória do Palmeiras a todo custo, velho. Cara, que ridículo, mais ridículo que isso. Aí alguém aí vai ter dúvida que o Palmeiras foi arrancado da Copa do Brasil e da Copa e da Conmebol Libertadores? Alguma dúvida que o Palmeiras foi arrancado, mano? O Palmeiras hoje era para ter goleado o Atlético Mineiro, né? Não vamos falar das chances criadas, né? O Palmeiras teve muita chance de ter estraçalhado o Atlético Mineiro, mas o VAR, mano, o VAR prejudicou o Palmeiras demais esse ano inteiro, né? A mídia tenta insistir em falar que não é só contra o Palmeiras, é contra todo mundo, mano. Mas contra o Palmeiras a intensidade é muito maior. O cara olha um lance desse daí, ele tem que colocar uma venda no olho, mano. Ele pega ele pega assim, ó, e coloca no olho para ele falar que isso aí não foi pênalti, né? Não tem como ele falar que isso aí não foi pênalti. Qual é o motivo dele falar que isso daí não foi pênalti? Por que anulou aquele gol? Né? O cara escorregou, o campo tá molhado, tava chovendo, todo mundo viu que tava chovendo. Por que o VAR, né, anulou aquele gol, cara? Cara, tá ridículo, tá absurdo o que estão tentando fazer contra o Palmeiras essa temporada, mano. Tá absurdo. O Palmeiras poderia estar muito bem aí nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores se não fosse a malandragem desses caras, né, galera? Rapaziada, deixa aí, galera, seu comentário. O que vocês acharam de tudo isso aí, né? Que eu tô olhando aqui. Que é isso, mano? A galera tá falando muito de política aqui. Muito de política é porque o Palmeiras já é campeão, né, galera? O Palmeiras já é campeão, agora é só inspirar. Cara, contra todos, né, galera? Contra a arbitragem, contra todo mundo, cara. Nossa, mano. Na hora que eu vi os lances assim, eu não acreditei, velho. Não acreditei que ele anulou o gol, não acreditei que ele não deu aquele pênalti. Foi uma doideira, cara. Tá muito louco o que esses caras estão fazendo com o Palmeiras dessa temporada. Esse negócio de os caras terem tirado o Palmeiras da Copa do Brasil na cara dura, né? Na Libertadores teve alguns lances ali também, mas a Copa do Brasil que tiraram o Palmeiras na cara dura vai ficar marcada por muitos e muitos tempos, né? A gente vai ficar lembrando disso, vai lembrar daquele gol que não era para ter sido gol, né, mano? Então, nossa, velho, muito chato, muito chato. O que estão tentando fazer? Vai falar para mim que o cara profissional, o VAR profissional, tá ali para analisar. Ele tá ali, galera, para apertar. É como se ele tivesse ali, olha, você vai apertar 2 botões, tá? Quando acontecer isso, você aperta esse botão. Quando acontecer Y, você aperta esse botão. O cara não aperta, mano. Quando acontece aqui, ele aperta aqui. Quando acontece aqui, ele aperta ali. Aí não dá, velho. Aí não dá, cara. Tá um absurdo essa roubalheira aí. Tá complicado. O cara vai falar que isso aí não é intencional, né? Não tem como você falar que isso aí não é intencional, mano. Como que não é intencional? O cara tá vendo, ele para o lance, olha pro negócio aqui, ó. Foi pênalti, mas eu não vou chamar, não vou falar. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não tem como, galera. Não tem como. Cara, o Brasil tá um negócio... Tipo, o Brasil, ele é um negócio cabuloso, né? Só que aí entrou no futebol. A gente achou, o VAR vai entrar agora o futebol vai ficar top, aquelas malandragens vai acabar. Cara, piorou tudo, né? O VAR, ele existe, mas é como se ele não existisse, mano. Piorou tudo, os caras conseguiram acabar, mano. Conseguiram acabar com a graça do futebol depois que chegou esse VAR aí. Esse time aí que o Palmeiras venceu hoje, ele foi campeão ano passado por causa do VAR, cara. Era um aniversário lá de 50 anos, né? Aí os caras, não, vamos dar o título pra ele. Todo jogo, quando os caras estavam perdendo, toda vez que eles estavam perdendo, tinha um pênalti. Se chegasse 45 minutos e eles não tivessem virado o jogo, eles iam lá e marcavam outro pênalti, expulsava 2, 3 jogadores do outro time. Mas o Galo tinha que ganhar o jogo, né? Então, rapaz, quem será que eles queriam dar esse título esse ano, né? Não dá pra gente perceber, né, galera?
Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Agora tá falando aí do Flamengo e Fortaleza. Eu acredito que a galera não vai querer ouvir, né? A galera tá mais discutindo isso. Sobre política, né, galera? Contra todos. É isso aí, cara. Contra todos. Os caras estão tentando roubar o Palmeiras. Cara, tão na cara limpa que, tipo assim, não... cara, tá na cara limpa assim, os caras fazendo a malandragem. Passando a mão, passando a rasteira no Palmeiras na cara limpa, mano. Nossa, velho, que... Cara, eu tô rindo aqui porque... Na cara, velho, na cara ali, aquela foto ali. E amanhã, o que vai ser o áudio do VAR, né? Como que vai ser o áudio do VAR, mano? Como que vai ser? O que eles vão falar? Vai falar que foi o quê? Foi fora da área? Foi fora da... Ah, não, foi fora da área. Ah, caiu um cisco no meu olho, eu não consegui ver. Que eu tô doido pra ver esse áudio desse VAR, velho. Tô louco pra ver esse áudio desse VAR. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Já tá muito tarde aí. Até amanhã, se Deus quiser, a gente chega aí com mais vídeo. Não saia aí do vídeo sem deixar o seu like. Você que ainda não foi inscrito, né? Dá essa moralzinha aí pra gente. Se inscreva no canal, galera, pedindo pix. Valeu, rapaziada. Fiquem todos na paz.